Alguém ainda tem um pouco de combustível aí nessa chama do Espírito? Não, vocês gastaram tudo com o pastor Colenda e com o Pedrosa. Alguém ainda tem fogo e lenha para queimar? Então, senta aí, eu vou falar 15 minutos, mas eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Antes de ler a Bíblia, eu queria que você repetisse uma frase comigo. Quem tá comigo aqui ainda? Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela igreja de antigamente e obrigado pela igreja de hoje. Porque a igreja de antigamente era maravilhosa, mas a igreja de hoje é ainda mais. E vocês precisam ter consciência do quanto vale essa liberdade que hoje existe. Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O nome da moça era... O nome dela era... E o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe dará o nome de Jesus. O nome do filho é? O nome da mãe é? O nome do filho é? Aí, quando a gente avança um pouquinho no texto, versículo 41, Maria vai visitar Isabel, e quando ela chega na casa de Isabel, ela reproduz uma saudação, possivelmente semelhante a que o anjo havia lhe feito. E a Bíblia diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Quem pode dizer amém pela palavra de Deus? Sabe, gente, nós estamos em uma data festiva singular, da qual o Senhor nos permite participar. 100 anos de uma igreja. Muitas igrejas chegaram a 50, 60, 70, mas poucas chegaram ao seu centenário. Algumas, ao chegarem no centenário, entraram em declínio. Mas para a glória do Senhor Jesus, a nossa querida Assembleia de Deus, que no Brasil já está na sua segunda década do segundo centenário, continua avançando, relevante e amando o Espírito Santo. Mas isso não é sem motivo. É porque mesmo em meio às dificuldades, ao longo do curso da história, Deus tem nos dado líderes, homens, mulheres, que são capazes de olhar para aquilo que a Bíblia destaca e evidencia, pastor Borba, as gerações. Ontem nós ouvimos palavras poderosas, hoje nós ouvimos palavras poderosas, e o Senhor vem nos convidando a nos reconectarmos, a olharmos para a noiva de Cristo, como de fato a Bíblia a descreve, como um só corpo, composto de muitos membros, diferentes membros, é verdade, mas que cada um tem o seu lugar no corpo, e se algum deles faltar, o corpo todo perece, padece e perde o seu funcionamento normal. Nós estamos diante de um texto que mostra literalmente duas gerações. Diga comigo: a geração de Maria
Não, você pode fazer mais forte. A geração de Maria, a geração de Isabel. Maria era uma jovem adolescente que, quando os olhos do Senhor percorreram a terra, aqueles olhos como chama de fogo que João descreve, Gilson, a encontraram com um coração puro, sincero e disponível. A mensagem que acabamos de ouvir nos disse: não é hoje, não é hoje, o sim é agora. E o coração de Maria dizia para o Senhor: sim, agora, sim, agora. Tanto é verdade que ela diz para o anjo, após mesmo questionar: sou sua serva, sou serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Eu não sei se tem adolescentes, jovens, irmãos aqui, que podem dizer: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Tem alguém ainda aqui? Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Mas tem um pequeno problema. Para muitos, Maria era considerada muito jovem, pastor Terra Júnior. Ela era só uma adolescente. Para muitos, Maria não tinha idade para gerar frutos, Gilson, consistentes para o reino. Para muitos, queridos adolescentes, Maria ainda não tinha estrutura, maturidade, experiências. Mas eu vim trazer uma notícia para vocês. Quem quer receber uma palavra de Deus aí? Deus não olha a aparência, como disse a Samuel. Deus também não olha a idade. Ele diz a você hoje, como disse ao profeta: desde o ventre da mãe eu te escolhi. Você já nasceu para ser cheio do Espírito e fazer a diferença na sua geração. Do outro lado nós temos Isabel. E de Maria diziam que ela era muito jovem. De Isabel diziam que ela era muito velha. Não, Isabel não pode mais gerar. Isabel já é anciã. E além de tudo, ela tem questões biológicas. Pois bem, quando nós olhamos para uma igreja que tem 100 anos como a nossa, nós sabemos, irmã Carol, que só chegamos aqui porque Deus nos pastoreou através de homens e mulheres que não foram extremistas nem de Maria nem de Isabel, mas, como pregou o pastor Bento ontem, ataram as madeiras. E ele disse: uniram as tribos. E eu venho nessa manhã dizer: nós amarramos as madeiras e unimos as gerações. A nossa igreja é uma igreja cheia de Marias. A nossa igreja é uma igreja cheia de Isabéis. E no reino de Deus, que é Senhor do tempo, Maria pode sim dar frutos, e Isabel também pode dar frutos para a glória do Senhor Jesus. Há algumas pessoas, ao adquirirem a maturidade, que também é conhecida como crise dos 40, eles esquecem que foram adolescentes. E de repente pensam: não, essa geração de Maria, eles pulam. E se o Pedrosa estiver cantando, então eles extravasam. Essa geração não pode carregar um avivamento no seu ventre. Eles são extravagantes. Essa geração veste diferente. Essa geração tem uns cabelos estranhos. Tem cabelo estranho aqui hoje ou não? Tem? Nenhumzinho tem. Essa geração tem uma linguagem às vezes um tanto diferente. E alguns, por não verem o Deus geracional agindo na história, ousam pensar: não, avivamento nessa geração não. No máximo é barulho, é movimento. Eu venho declarar uma palavra de Deus bíblica sobre as nossas vidas. A geração de Maria carrega frutos, vida no seu ventre. Mas Paulo diz aos adolescentes, aos jovens: para que você não tenha problema com Isabel, seja o exemplo dos fiéis, na maneira de agir, no trato, na caridade, na pureza. Ou seja, você precisa amar Jesus. E feita essa breve introdução, eu caminho para o encerramento. É de sermão de 2 pontos, começo e fim. Olha, quando o anjo chega para Maria, a Bíblia diz que ele diz para ela: alegre-se, agraciada.
o Senhor está com você. Redobre a sua atenção aqui, redobre sua atenção. Olhe para mim. A Bíblia não diz, e eu não posso afirmar o que a Bíblia não diz, que Maria já tinha visto outros anjos ou seres espirituais celestiais quaisquer. Mas o que a Bíblia diz, eu posso afirmar. A Maria, a geração jovem, não se assusta com a presença de um anjo. Maria se preocupa com a saudação que o anjo traz. Sabe o que isso significa? A geração de Maria precisa ter experiências espirituais. Tem alguém comigo aqui, amém? Vocês estão aí ainda, amém? A geração de Maria precisa experimentar as coisas sobrenaturais do céu. Nós cremos numa geração que vive o centenário e que é o elo de transição para a próxima década, décadas e anos. Que é uma geração, sim, com liberdade, de alguma maneira às vezes até extravagante, mas apaixonada por Jesus, que o seu coração ainda queima no secreto, que as lágrimas ainda descem dos seus olhos, que os joelhos ainda dobram, e o Espírito Santo tem liberdade nas nossas vidas. Oh glória! Maria não se assusta com a presença de um anjo. Fala a verdade, irmão, quem já viu um anjo aqui? Não é tão comum assim. Mas Maria tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus não se assusta com o sobrenatural. Eu vou repetir: quem tem intimidade com Deus não se assusta com o sobrenatural. E 100 anos é uma história sobrenatural. 100 anos não é uma história planejada, arquitetada, não, é uma história liberada pelos céus, e hoje nós dizemos assim na terra como nos céus, que venham os próximos 10, 20, 50, 100, e que o nome de Jesus continue sendo glorificado. Agora, Maria vai visitar Isabel, porque o anjo, ele só dá um spoiler. Quando Maria apresenta a objeção, Gabriel diz: olha, Isabel também está grávida. Porque Maria tinha acabado de dizer: isso é impossível, pastor Davi, isso é impossível, porque eu sou virgem. Eu vou chegar aqui, eu quero falar com esse pessoal aqui. Olhem para mim, olhem para mim. Sabe, o mundo vai dizer para você, menina, menino, e eu vou bem direto: ser virgem é ser careta. Eu venho te trazer uma palavra do céu. Você guardar a sua pureza não é ser careta, é ser conhecido no céu e experimentar o sobrenatural de Deus. Quem pode dizer amém? É difícil, mas não é impossível. Como pode isso, Gabriel? É impossível. Maria, para os homens pode ser impossível, mas para Deus, diga comigo, todas as coisas são possíveis. Qual é o impossível do seu coração hoje? Querido jovem e adolescente, qual é o anseio da sua alma hoje? Qual é o medo, qual é o temor, qual é a tentação? Eu venho te dizer em nome de Jesus: é possível você vencer, é possível você conquistar, é possível você avançar. A geração de Maria está chegando e vem com muita graça e unção de Deus. Agora, Maria chega até Isabel, a geração que era vista por alguns como muito velha, mas Isabel não é velha, Isabel é experiente. Quem fica velho, pastor Júnior, é nossos tênis. Quem fica velho são os nossos sapatos. Você, a cada dia que passa, aprende e fica mais experiente. Então Isabel recebe Maria. Quando Maria saúda Isabel, a Bíblia diz que um avivamento acontece no ventre de Isabel. Não é do de Maria, é de Isabel. Preste atenção, eu estou encerrando. Porque a Bíblia diz naquela grande promessa
do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, que os velhos teriam sonhos e os jovens visões. E pela ótica humana parece que a visão deveria ser do experiente e o sonho do jovem. Afinal, os jovens são mais sonhadores, questionadores, e os velhos, na linguagem bíblica, são mais experientes. Mas o profeta Joel diz o contrário: os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E eu vou liberar uma palavra aqui, se você crê, diga amém e pega para a sua vida. É por causa que o sonho do velho vai se realizar na visão do jovem. A nossa visão continua sendo a mesma. Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. A linguagem daí já é outra coisa. A linguagem muda, a estética muda, a comunicação muda, mas a base, o princípio jamais mudará. Nós somos uma igreja pentecostal. Nossa soteriologia, nós cremos que somos salvos pela graça. Nós cremos que sim, temos que permanecer na graça. Nossa pneumatologia, nós cremos na continuidade dos dons. A geração de Maria vai ser cheia do Espírito, vai falar línguas, vai profetizar, vai ter visões. E Jesus vem buscar a igreja, e é antes da grande tribulação. Só que, queridos irmãos, eu não sei se tem ainda a geração de Isabel aqui. Geração de Isabel tem que ter mais de 70. Aqui no altar não tem. Aqui está todo mundo jovem. A geração de Isabel precisa acolher Maria com empatia. Meu Deus, quando Maria chega diante de Isabel, ela não recebe um sermão, ela não recebe uma cartilha. Quando Maria chega diante de Isabel, ela recebe um abraço. E a Bíblia diz que o ventre de Isabel se enche do Espírito. E então Isabel, a geração mais velha, começa a abençoar Maria, a geração mais nova. Bendita és tu, Maria, entre as mulheres, e bendito é o fruto que você carrega no ventre. Eu creio, queridos irmãos, obreiros, pais, pastores, numa geração que, quando adquire experiência, tem mais bênçãos para dar do que reclamação para apresentar. Sempre que alguém chegar em você, que é Isabel, e sabe, eu estou falando para mim também, porque eu já estou na idade da quarta década, e quando os meninos de 15 chegam em mim, já é Maria falando com alguma Isabel. E às vezes a gente está cheio de razão. Que o Senhor nos ajude a olhar para essa geração e dizer: bendita seja a tua vida, benditos sejam os teus frutos, para a glória do nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então eu quero que você vire para alguém que está do seu lado aí. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para esse adolescente, para esse menino, essa menina, esse moço, moça, e diga: a igreja, a Assembleia de Deus precisa de você, porque Jesus precisa de você. Essa igreja avançou por um século, vencendo crises, barreiras, lutas, guerras, oposições, calúnias, perseguições, mas ela prossegue por causa que uma geração de Isabel conseguiu abençoar uma geração de Maria. E a minha palavra a todos nessa manhã, querido pastor Tiago, obrigado pelo convite, é que nós os dos 40, sejamos essa geração de transição, que conecta Isabel com Maria, e que os nossos filhos vão até Isabel e recebam dela a bênção do Senhor. Quem pode dizer amém? Eu concluo. Em 1 Samuel capítulo 14, a Bíblia diz que não havia ferreiros em Israel. Portanto, nenhum dos soldados de Saul ou Jonatas tinha espada. E a Bíblia é muito clara ao dizer que apenas Saul e Jonatas tinham espadas. E Deus dá uma visão para Jonatas. Veja, Jonatas já é a nova geração de Saul, mas a nova geração de Saul também tem uma nova geração ao seu lado. Ele tem um jovem escudeiro. E Jonatas vai até o acampamento dos inimigos, e a Bíblia diz que ele sobe,
e ele começa a derrubar os inimigos com as mãos. E o texto sagrado é literal ao dizer: quando Jonatas os derrubava, o seu jovem escudeiro os matava com a espada. Sabe por que isso, pastor Tiago? Porque Jonatas confiou a sua espada à nova geração. Nós confiaremos a nossa espada à nova geração. Amém, adolescentes? O nosso púlpito quer recebê-los, as nossas igrejas querem ouvi-los. Nós, os pouquinho mais velhos, queremos sentar com vocês e dizer: vai lá, meu filho, eu te entrego a espada, porque existem inimigos que nós vamos no máximo derrubar, mas em nome de Jesus, a próxima geração vai vencê-los, para a glória do nome do Senhor Jesus. Diga amém.